pessoas, bem-vindo ao canal Sair da Merda. Neste vídeo eu quero refazer um vídeo que eu fiz anteriormente sobre o altruísmo e o egoísmo. No vídeo anterior eu tinha dito sobre altruicismo, mas essa palavra não existe, é uma palavra que não podemos usar. Então eu estou refazendo esse vídeo para corrigir essa palavra, que é o altruísmo. A diferença entre o altruísmo e o egoísmo são que o egoísta, por seu lado, ele seria aquela pessoa em que todas as suas ações, as suas atitudes, suas atividades são voltadas a ela mesma. E eu disse no vídeo anterior sobre essa questão do egoísmo, que o egoísmo ele tem duas faces. A primeira face é o momento em que você fala que a pessoa egoísta ela só pensa nela mesma, sendo que existe um outro lado, outro ponto de vista, que falamos em que o egoísta ele não pode pensar somente nele. Ele tem que agir de uma forma altruísta. Ou seja, antes dele pensar nos seus ganhos, nos seus benefícios próprios, ele precisa beneficiar os terceiros, as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, um empresário, antes mesmo dele adquirir ganhos materiais em riquezas financeiras, ele precisa, antes disso, chegar no seu consumidor, a pessoa que irá consumir o seu produto. Ela precisa agradar essa pessoa, precisa fazer com que essa pessoa compre seu produto. Então, fazendo isso, aí sim ele consegue vender o seu produto e conseguir ter os seus ganhos individuais. Ou seja, o altruísmo, por seu lado, ele já pensa diferente. O altruísmo, ele é aquele que serve os outros, ele sempre pensa nos outros, depois nele mesmo. E isso, o que acontece? Tinha dito também que não tem como a gente ser egoísta, ou somente altruísta. O que acontece é que antes de nos propor a ajudar alguém, precisamos sermos ajudados. Então, antes de você ter uma condições aquisitiva ou condições de valores intelectuais para passar a alguém, você precisa antes mesmo adquirir um valor egoísta, um valor próprio, para depois somar na vida de alguém, ou para depois ajudar alguém. Então, esses dois princípios, essas duas virtudes, que é chamada de virtude, no livro de Ayn Rand, ela fala um pouco sobre isso, num livro chamado A Virtude do Egoísmo. Irei trazer esse conteúdo futuramente, mas o que ela diz nesse livro, essas duas virtudes, elas são em si, por só, ela defende que são virtudes morais. Mas se a gente analisar e pensar de uma forma mais lógica, se a gente vê o que é moral, né, as virtudes morais, o altruísmo e o egoísmo, não tem como eles serem valores morais, não tem como ser virtudes morais. Pois o que é moral é aquilo que se sustenta sozinho. E o egoísmo, ele não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa do altruísmo. E a mesma coisa do altruísmo, ele precisa do egoísmo para sobreviver. Então, para ter esses dois valores, um depende do outro, é como yin e yang, as duas trabalham sempre em harmonia. Não tem como um indivíduo ser somente egoísta, pois se ele for somente egoísta, ele não conseguirá fazer mais nada, ele ficará um cara muito excluído da sociedade, será um cara sozinho, solitário, terá depressões, complexo de inferioridade, diversos aspectos que prejudicam ele de certa maneira. Então, ele vai acabar se suicidando ou entrando numa depressão muito profunda. Então, o egoísta sozinho não existe, ele precisa do altruísta. E o altruísta, por sua vez, não tem como ele se sustentar sozinho. Um cara que só pensa nos outros e não pensa em si. É impossível essa onda em que as pessoas pensam somente na outra e não pensam em si. As pessoas que pensam somente na outra, ela esquece de si mesmo, então ela favorece outras pessoas, ou pelo menos tenta favorecer essas pessoas e esquece de seus valores, de seus cuidados individuais. Então, essas duas características é impossível sobreviver sozinha. Não é possível a gente afirmar que uma pessoa sozinha é egoísta ou altruísta, por sua vez. Por esse vídeo é só. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Espero que esse vídeo tenha somado na vida de vocês, de certa maneira, um entendimento melhor sobre o altruísmo e o egoísmo.
Um forte abraço e até o próximo vídeo.